Planejamento estratégico, Aristeu, ele morreu ou a gente continua fazendo ele continua fazendo sentido para as empresas? Olha, fazendo uma provocação de cara, né? Eu poderia deixar de fazer o planejamento estratégico e perguntar para a inteligência artificial, né? Isso seria bem, bem interessante. Mas a verdade é que as coisas estão mudando tão rápido que não adianta mais nem pensar em fazer um planejamento que foque só o ano seguinte. O ano seguinte certamente vai ser uma aparente segurança, mas as coisas mudam muito rápido. Então, o fundamental hoje é fazer um planejamento com humildade, ou seja, humildade para poder olhar cenário, entender um pouco mais devagar e com ousadia. Ousadia significa buscar o lado disruptivo, o lado mesmo de inovação, de fazer formas diferentes. Essa é a, essa é a grande sacada. E qual que é o horizonte que a gente está falando? 5 anos ainda? O horizonte é 5 anos seria o recomendável. 3 anos ainda é muito próximo do nosso jeitão. Então, nós temos que pensar um pouquinho mais além para poder pensar assim, como é que vai ser o mundo, como é que vai ser o mercado daqui a 5 anos. E, assim, nós tivemos nos últimos 3, 4 anos o efeito da pandemia, que acabou, por exemplo, Porto Alegre, aqui o nosso centro está cada vez mais vazio de transeuntes e tal, porque as pessoas não vão mais ao centro, os ônibus deixaram de circular, porque agora tem Uber. Então as mudanças elas são drásticas. Tem, além da pandemia, tem a questão da crise ambiental. A crise ambiental ela vem vindo, mas parece que 2024 ela chegou num ápice de incêndios, de enchentes, de furacões, de calores imensos na Europa. Então, assim, é violento. As pessoas hoje estão sensibilizadas para a questão do clima, né? Tem também as questões envolvendo as pessoas, e fundamental é que hoje nós temos 6, 7 gerações vivendo juntas, né? Porque eu digo 6, 7 até para aumentar um pouquinho, mas é que a cada 5, 6 anos surge uma tecnologia que faz com que uma nova geração já entre com aquela tecnologia no DNA. Então, a questão do baby boomer, que praticamente durou 30 anos, né? Hoje em dia os ciclos, vamos dizer assim, de novas gerações baseados na tecnologia são cada vez mais recentes. A gestão de riscos passou a ser fundamental também. A visão de risco, ou seja, não adianta eu fazer uma estratégia que nem eu fazia antigamente, né? Isso se notou muito em termos de auditorias, que as auditorias faziam as auditorias baseadas só olhando para o mercado e mais para um lado financeiro, de capacidade da empresa construir as suas estratégias e tal. Só que quando veio a questão de pandemia, quando veio a questões agora da enchente no Rio Grande do Sul, tudo isso foi notado como uma falta de pensamento antes. Então, assim, é obrigatório que a gestão de riscos ela entre dentro do planejamento estratégico. Tá? E também tem outras coisas, tipo assim, que há uns tempos atrás a cultura Volk, ela veio e agora tem muita empresa importante saindo, o ESG que veio e agora está também reduzindo. Então, nota-se que o mundo está em turbulência, sem falar das questões geopolíticas, guerras. Então, tinha a Ucrânia, agora nós temos Israel. Então, assim, isso vai fazer com que o mundo rapidamente mude. Então, é obrigatório, eu digo assim, é fundamental que se faça um planejamento estratégico olhando para frente, porque daí tu tem que olhar essas tendências no médio, nem vou dizer longo prazo, mas 5 anos. Mas como é que traz essas tendências para a realidade do negócio, Aristeu? Porque eu acho que esse é o grande desafio, né? Hoje, com a informação, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Eu acho que as pessoas não conseguem traduzir para o negócio delas qual que vai ser o impacto. Assim, ó, as tendências, elas têm que vir de uma observação mesmo, que a gente falasse, mas muita gente tem. A questão é que a gente, normalmente, quando fazia o planejamento antigo, a gente, quais são as tendências ambientais? Vai aumentar o calor, vai não sei o quê, vai não sei, e não se dava a devida atenção. Então, obrigatório é, por exemplo, assim, pegar a questão de enchentes. No Rio Grande do Sul, por exemplo, está previsto nos próximos anos um aumento da precipitação. Então, vai chover mais. Se vai chover mais, provavelmente vão haver mais deslizamentos, vão haver mais cheias. Então, é o momento das empresas pararem e perguntarem: como que essa tendência vai afetar o meu negócio? Por exemplo, empresas que sofreram a enchente, disseram assim, "Olha, certamente vai haver nos próximos 5 anos uma enchente parecida. Como é que eu posso lidar com isso para me preparar?
eu posso sair do local, eu posso me preparar, ou seja, definir normas de proteção. Então, assim, é de dar valor e fazer investimentos nesse setor. A maior parte das empresas aqui no Rio Grande do Sul que está se reconstruindo, elas melhoraram, eu vou dizer, trocaram gesso por tijolo, trocaram uma porta que era mais antiga, botaram uma porta mais forte. Então, assim, coisas que não vão resolver o problema. E tem uma outra coisa que entrou assim, ó, não adianta a empresa se preocupar com ela, porque o que aconteceu? A infraestrutura viária se mostrou fraca, frágil. Então, mesmo que a empresa não fosse atingida, ela não conseguia transportar e receber produtos. E da mesma maneira, o fato de ela não ter olhado aonde moravam seus funcionários fez com que ela não tivesse mão de obra chegar. Então, nota, deixou de ser uma visão só para dentro dos muros da empresa. Eu tenho que olhar para fora. Uhum. Então, tem que ter uma visão de cadeia também, né? Empresas de São Paulo tiveram dificuldade com o fornecimento de peças que vinham aqui do Rio Grande do Sul. Então, tu nota, tu tem que pensar na cadeia, tem que pensar nos funcionários, tem que pensar nas vias, na infraestrutura. Então, é um planejamento estratégico mais complexo mesmo. Mas se tu não fizer isso, certamente tu vai estar dando, dando a mão para o azar. E como é o Azar, trabalho teoricamente. para elaborar esse Oi. planejamento, Esteu, com toda essa complexidade? Ele muda em relação ao anterior? Olha, ele tem uma fase, que é a fase. O meu jeito é trabalhar sempre com pessoas desde o início, né? Então, eu acho que assim, naquela época, assim, quando eu digo naquela época parece que é antes, assim, mas eu digo 2 anos atrás, os temas eram mais, o que que tu pensa fazer? Então, os temas eles saíam de um brainstorm. Hoje os temas saem também do brainstorm, mas tem que vir esses temas quase que obrigatórios. Tem que pensar nessas coisas que eu falei, de enchentes, de calor, de tempestade, isso tem que vir como uma definição e se colocam grupos de trabalho e nesse caso, como são temas fora, vamos dizer assim, do conhecimento normal dos funcionários, tem que haver a busca de especialistas, pessoas que conhecem tempo, pessoas que conhecem essas questões muito mais forte, infraestrutura, né, vias de acesso. Então, assim, nota, vai precisar de um pouco mais de tempo nessa fase de análise. Então, não é sentar num fim de semana e fazer o planejamento estratégico. Ele vai ser um pouquinho mais trabalhado mesmo. Senão, não tem como tu transcender do jeito tradicional de fazer as coisas. Aristeu, e a questão da inovação? Porque a gente está falando de gestão de riscos, em lidar com, né, com as ameaças, mas a gente também tem que pensar que a empresa precisa mudar muitas vezes. Como que a gente trabalha isso na metodologia? Se trabalha do mesmo jeito, né? Pensando assim, daqui a 5 anos, que tecnologias vão estar presentes, né? Porque a gente agora está enxergando o IA, né? Mas como que o IA vai estar atuando? Se existem robôs domésticos já, só para ter uma ideia, né? Assim, então, a questão da mão de obra, a questão da competência, de conhecimento para lidar com essas questões, então tudo isso vem e se tem que aí fazer uma coisa importante, é entrar na internet e ver o que países mais desenvolvidos, empresas mais desenvolvidas estão fazendo. Então tem que fazer uma pesquisa lá na China, na Coreia, nos Estados Unidos, né, nesses polos, Israel mesmo, e aí buscar a informação de como que eles estão lidando. Tem que ir para esse estado da arte. Mesmo que tu trabalhe num segmento mais tradicional, tu vai ser afetado por isso, tá? Então é uma coisa inexorável. E o que, que, é, Tá. que, que é, que é inovação, só para concluir, inovação? A inovação, às vezes, pode ser fazer o mesmo, porque a inovação não precisa ser só em produto ou em tecnologia, pode ser em atendimento. O resgate é aquilo. Meu produto sai de qualidade, meu produto, eu faço um atendimento bom, eu tenho um processo robusto. Então, aquilo que antes estava, né, a toque de caixa, como se diz, eu tenho que fazer uma coisa que seja organizada, que demonstre ao consumidor um respeito, ou seja, aquelas boas práticas que se tinha no passado, que hoje, em função da tecnologia, praticamente está se esquecendo um pouquinho também. Então, não necessariamente significa novos produtos, é fazer bem feito, e sempre. Pois é, essa é uma outra das bandeiras também que a gente tem levantado, né? De algumas coisas que acabaram sendo não esquecidas, mas colocadas em piloto automático, como a questão da qualidade, de gestão de pessoas,
o cuidado com o atendimento, né? Então a empresa foi lá e botou um chatbot para atender no site, e ele está reclamando que não tem mais leads vindo do site, porque, né? Como que a diferença de um humano para um chat vai gerar mais leads ou menos? A gente tem que atender a processos que a gente acabou abandonando, ou por facilidade, ou por necessidade, né? Então, como é que funciona também esse resgate no planejamento estratégico, Alessio? Dessas coisas básicas como qualidade, atendimento, pessoas. É uma visão muito particular minha, mas eu acho que nós fomos muito para o digital, muito para o digital. E a gente esqueceu o face a face, a cara, ou seja, então, assim, uma coisa que é fundamental hoje em dia sempre vai ser, chama-se relacionamento. E relacionamento é relacionamento virtual, mas é relacionamento face a face. Então, assim, a visita ao cliente, a visita ao fornecedor, conhecimento de relações com outras pessoas participantes, você tem toda uma série de círculos que deve voltar. Hoje em dia, praticamente, assim, se busca, eu participo de uma feira, mas é muito mais virtual do que presencial. Eu vou lá para olhar e não para conversar. Então, eu acho que é por aí, desculpa, é por aí que começam o retorno. É conversar sobre qualidade, conceitos de qualidade, método de resolver problemas, como que eu tomo decisão, voltar a perguntar essas questões que hoje estão no automático mesmo. Bom, isso a gente está falando bastante em estratégia, né, em cenários, em resgate de algumas questões como qualidade, mas como fica a questão tática? Porque eu vejo também que tem empresas que têm dificuldade de traduzir o plano em ações, em controles. Como funciona isso na tua metodologia? Perfeito, Bodan. Assim, hoje em dia, fazer um mapa estratégico e depois entregar este mapa para a equipe, traduzir em ações, em planos e tal, isso não é mais viável. Tem que haver uma preparação também, junto com o plano estratégico do plano tático. É o como fazer, quem fazer, não é querer logo os indicadores, não é querer logo encher de números, de planos, não, é um processo de reeducação. Nós estamos falando de disrupção, e a disrupção não é automática. A disrupção ela exige um tempo para ser entendida e gerada. Então, o plano tático é fundamental. Do jeito que eu trabalho, que é um jeito com workshops, com núcleos pensantes, planejamento estratégico, ele já é normalmente transformado em táticas. Tanto é que o workshop final, tu não apresenta o mapa, tu apresenta o como um desses núcleos irá abordar o assunto. Então, o plano tático ele sai junto com, não é para depois, ele sai junto com o planejamento estratégico. Também por isso, uma necessidade de tempo um pouco maior, e tempo significa poder a liderança ajudar a, a quem está operacionalizando, vamos dizer assim, o planejamento estratégico. Bom, perfeito, Aristeu. Obrigado. Beleza?